Oi pessoal, aqui é a Bia e no vídeo de hoje eu vou mostrar os livros que eu consegui ler na jornada MLV e falar um pouquinho de como foi essa experiência. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar listado aqui nos cards o vídeo onde eu expliquei o que era a jornada MLV e os livros que eu escolhi ler lá. Como você já sabe, eu escolhi O Reino de Galterro e para o primeiro desafio, que era ler um livro de um autor popular, eu escolhi O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. E gente, amorzinho! O livro Alto da Compadecida é, na verdade, uma peça, um roteiro, então, principalmente essa edição aqui que eu tenho, mas acredito que em todas as outras, tem vários toques do autor para entrada de cena, saída de cena, entrada de personagem, saída de personagem. Eu, particularmente, achei isso muito rico, porque eu pretendo trabalhar com isso, com teatro, com cenário. Então, ter, assim, o Ariano Suassuna dizendo pra mim, a hora de entrar e sair cenário, foi tipo... O Alto da Compadecida, então, conta a história desses dois amigos, o João Grilo e o Chicó, que são dois contadores de mentiras, assim, profissionais. Eles, cada um conta uma mentira maior que a outra e eles gostam e vai continuando e as mentiras vão crescendo. E a gente sabe que eles sabem que um tá mentindo pro outro, mas essa é a graça, eles gostam de contar histórias, não são nem mentiras, na verdade. E essa é a fama que eles têm na cidade inteira, de mentirosos, de pessoas que querem se dar bem e tal, aproveitadores. Até que acontece um fato na cidade e o João Grilo é colocado em um julgamento junto com outros personagens que eu não posso dizer quem são, mas você deve saber quais são já. E aí a gente vai saber se ele vai ser julgado por ser um mentiroso ou se as mentiras e as histórias dele vão acabar salvando a vida dele. Esse foi um livro muito amorzinho, que eu gostei muito de ler, marquei partes favoritas, frases assim, tipo, ácidas e críticas à sociedade da época que o autor fez e eu indico bastante. Para o segundo desafio, que era ler um livro comprado em uma promoção, eu escolhi o livro Ion, da Alison Goodman. Esse foi o livro de estreia dessa autora, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E, gente, esse livro era exatamente o que eu esperava e o que eu tava precisando no momento que eu li na maratona, assim. Porque ele é um livrão, tá? Ele não é curtinho, ele tem aqui suas 500 páginas, 470 páginas. Ion mostra um pouco dessa sociedade que a gente não sabe direito se é chinesa ou se é japonesa, porque tem muito das duas culturas, onde além de ser governada por um imperador, tem também 12 pessoas que representam os 12 animais do horóscopo chinês, sendo 12 dragões, tipo dragão rato, dragão boi, dragão, entendeu? E aí chega a hora que eu acho meio complicado de explicar, mas eu vou tentar, pera aí. Existem 12 dragões, onde isso é um ciclo, então a cada 12 anos, o primeiro que entrou vai ser renovado por um outro, que é o dragão regente, vigente, ascendente, uma coisa assim. Mas todos os anos, alguns jovens de 12 anos também são colocados à prova para saber se eles são dignos de ser um desses representantes. Você vai entender mais ou menos? E acontece que um desses garotos que quer tentar ser um desses representantes dos dragões é o Ion, que na verdade é a Iona que se passa por um garoto. Me surpreendeu de uma maneira muito positiva, apesar de ser um livro infanto-juvenil, isso não quer dizer que ele seja idiota bobão, sabe? Tem muito da mitologia, da cultura do local, a autora descreve bastante as coisas pra gente imergir na história, tem até um mapa no livro que é pra gente se situar melhor e entender melhor como funciona esse lance dos dragões, e foi um dos meus xodozinhos da jornada MLV. O terceiro desafio era ler um livro que aparentemente só você conhece. Para isso eu escolhi o livro Querido Jaime, do autor Eduardo Lages. Depois eu vi que tinha até algumas pessoas que já fizeram um vídeo sobre ele no YouTube. A Tati Feltrin, inclusive, já fez vídeo sobre ele no YouTube. E assim, eu tava esperando outra coisa. O livro conta a história do Jaime, que é um senhor de 72 anos de idade, que sai de casa em um belo dia de sol para sacar a sua aposentadoria do banco. Ele meio que não quer sair de casa, ele é meio rabugento assim, e acontece uma super coisa onde faz com que ele reveja muitos conceitos, preconceitos e comece a olhar as pessoas principalmente de outra forma. Tô digerindo a história ainda. O próximo desafio era ler um livro que você sempre teve medo de ler. Pra isso eu li O Hobbit. E gente, quem me acompanha no Instagram e viu os stories que eu tava postando enquanto eu li O Hobbit, assim que eu terminei, já sabe que eu perdi totalmente o medo do Tolkien, assim. Eu sei que ler Senhor dos Anéis é outra coisa, mas assim, estou um passinho mais à frente de ter vontade de ler, tá entendendo? O Hobbit conta a história do Bilbo Bolseiro, que é um hobbit, quando ele é chamado por uma aventura que ele simplesmente não pode negar. Então é a típica jornada do herói, onde ele passa por várias aventuras com altos e baixos. É um livro bem bacana que depois que eu assisti o filme, os filmes, na verdade, eu pretendo fazer um vídeo comparando as diferenças e dando minha opinião mais profunda sobre ele.
Por O Favor do Rei, eu li A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que com certeza foi o livro favorito inteiro dessa jornada MLB. A Revolução dos Bichos é um livro escrito pelo George Orwell, o mesmo autor de 1984, que é outro livro super famoso dele. O livro conta a história então dessa fazenda, onde existem alguns animais que decidem se rebelar contra os humanos. Eles fazem isso por diversos motivos, seja por medo de morrerem pelos seres humanos, ou de acharem que o dono deles não dá tanto valor quanto eles merecem, ou de acharem que estão sendo simplesmente explorados. Só que como seres humanos, os animais também têm inteligências diferentes, então não são todos os animais que têm o mesmo nível de entendimento de tudo. Alguns controlam mais os trabalhos físicos, os braçais, como os cavalos, animais de tração, e outros são mais intelectuais, como é o caso dos porcos. E por conta dessa diferença de inteligência e de percepção do mundo, acaba que a função de cada animal, depois da revolução, vai ser designada por conta disso. Só que isso pode ser um problema. Além de uma fábula incrível, esse livro tem uma grande crítica social a um período histórico que muita gente viveu, que é o stalinismo. Então eu pretendo ler mais sobre esse período histórico, mais sobre Stalin, e depois fazer um vídeo resenha mostrando o que eu achei bem direitinho desse livro. Por último, foi onde eu não consegui completar a minha TBR da jornada MLB. Mas o livro da última categoria, do Favor da Rainha, que eu tinha escolhido, era A Lista Negra. E quando acabou a jornada MLB, eu estava quase na metade do livro. Porque foi uma história que não me prendeu muito. Sabe quando tá tudo dando certo, você se programou, tudo bonitinho, quantas páginas é pra ler, mas no final o livro não estava me prendendo e eu não consegui terminar, mas tudo bem, não tem problema, eu terminei ele depois. Esses foram os livros que eu consegui concluir na jornada MLB, eu fiquei muito feliz porque eu nunca tinha lido tantos livros assim, independente de ser fino, grosso, o importante é que eu consegui ler. Bom pessoal, deixem aí então nos comentários se vocês se interessam em saber mais sobre algum livro, de repente alguma edição específica. Eu posso fazer um vídeo falando sobre ele mais detalhadamente, me prolongando mais na história, eu pretendo já fazer em alguns. Eu tenho que falar rápido agora porque a memória do cartão tá acabando, então não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar ele nas suas redes sociais, que se quiser me seguir também tá tudo aqui na caixa da descrição. E é isso, então até o próximo vídeo.